A paz do Senhor Jesus Cristo, me chamo Alessandro Jovino e hoje levo mais uma palavra de Jesus Cristo para fortalecer a tua fé. Hoje nós falaremos de um tema muito importante, que se chama o sinal do fim dos tempos. Hoje nós estamos vivendo, meus irmãos e minhas irmãs, os princípios das dores. O livro de Marcos, capítulo 13, versículo 3 ao 13, ele fala do momento em que Jesus Cristo se encontra num Monte das Oliveiras com os discípulos, ensinando. E uma pergunta que um dos discípulos fez a Jesus Cristo: quando será o fim dos tempos? E essa passagem o Senhor fala dos sinais do fim e a perseverança necessária até chegar a esse momento. Então, aqui eu vou ler a palavra do Senhor, mas o tópico frasal, a frase principal é perseverança. A palavra principal se chama perseverar. Vamos ler a palavra e após a leitura da palavra, nós iremos meditar sobre a palavra do Senhor. Pegue suas Bíblias no livro de Marcos, capítulo 13, versículo 3 ao 13. Me perdoem, meus irmãos, que durante essas mensagens do dia a dia eu estou com um resfriado e meu nariz está entupido, né? E eu acabo atrapalhando muitas das vezes, mas eu vou continuar levando a palavra, mesmo estando enfermo, né? Porque essa é a minha missão, né? O Senhor depositou na minha mão para anunciar, né? E viver também o Evangelho de Jesus Cristo, e assim eu farei, né? Eu espero que isso não tenha atrapalhado as mensagens, né? Porque vocês não têm que estar observando, né, o pregador ou a pessoa que está levando a palavra, mas sim a palavra, né, e o toque do Espírito Santo. Porque eu não sou nada, meus irmãos, eu simplesmente estou aqui, sendo usado por Deus, sendo um instrumento de Jesus Cristo, para anunciar as boas novas de Jesus Cristo, os ensinamentos, né, e ganhar almas para Jesus. Ganhar almas para Jesus. Então, antes de eu iniciar, farei uma oração para que o Espírito Santo venha repousar sobre as nossas cabeças, dando um espírito de entendimento e sabedoria. Senhor amado Pai, estamos aqui mais uma vez, Senhor, meditando a Tua palavra, Pai. Senhor, ministra aos nossos corações, meu Deus, essa palavra, para que sejam lâmpadas, Pai, e de uma forma transparente, meu Deus, ser levada essa mensagem, meu Pai, para os Teus filhos e para as Tuas filhas, em nome de Jesus Cristo, amém. Agora vamos à palavra. Marcos, capítulo 13, verso 3 até o 13. Tendo Jesus se assentado no monte das Oliveiras de frente para o templo, Pedro, Tiago, João e André lhe perguntaram em particular: dize-nos, quando acontecerão essas coisas? E qual será o sinal de que tudo está prestes a cumprir? Jesus lhe disse: cuidado, que ninguém os engane. Muitos virão em meu nome dizendo: sou eu, e enganarão a muitos. Quando ouvirem falar de guerras, preste bem atenção nos sinais que estão acontecendo nos dias atuais e já vem se perdurando por muitos tempos. Estamos vivendo, meus irmãos e minhas irmãs, os princípios das dores. Quando ouvirem falar de guerras e rumores de guerras, não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação e reino contra reino.
haverá terremotos em vários lugares, e também fomes. Essas coisas são o início das dores. Fiquem atentos, pois vocês serão entregues aos tribunais e serão açoitados nas sinagogas. Por minha causa vocês serão levados à presença de governadores e reis, como testemunho a eles. É necessário que antes o Evangelho seja pregado a todas as nações. Sempre que forem presos e levados a julgamento, não fiquem preocupados com o que vão dizer. Digam tão somente o que lhes for dado naquela hora, pois não serão vocês que estarão falando, mas o Espírito Santo. O irmão trairá seu próprio irmão, entregando-o à morte, e o mesmo fará o pai ao seu filho. Filhos se rebelarão contra os seus pais e os matarão. Todos odiarão vocês por minha causa, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Glória a Deus. Perdoe-me, meu Deus. Que palavra maravilhosa. Palavra... Só um minuto. Em que Jesus nos evidencia que nós estamos vivendo princípios das dores. Vários sinais, como a própria palavra diz, não sou eu só estou transmitindo. Guerras, reino contra reino, falsos profetas, levando o nome de Jesus Cristo, brincando com o nome de Jesus Cristo, né? Jogando palavras ao vento. Isso é muito sério, meus irmãos. Se essas pessoas soubessem o quanto isso é sério no mundo espiritual, não estariam brincando e zombando da palavra de Deus. Deus é amor, mas também é fogo consumidor. Então essas pessoas, elas não sabem, né? Eu vejo muitas pessoas levando o nome de Deus em vão, e eu sou apenas um mensageiro de Jesus Cristo, anunciando, e aqui a própria palavra nos diz que nesse princípio das dores, o nosso Senhor, Ele nos adverte e nos ordena que é necessário que antes o Evangelho seja pregado a todas as nações. Meus irmãos, levar o Evangelho a todas as nações não precisa de dom espiritual, não precisa dom de revelação, não precisa... O que você precisa é orar a Deus e pedir o entendimento do Espírito Santo sobre a palavra, sobre as Escrituras, sobre a Escritura Sagrada. Então aqui, o que eu estou fazendo? Estou levando a palavra do Senhor. Com qual objetivo? De você que me assiste, seguir os ensinamentos. E você que não é cristão, aceitar Jesus. O que é aceitar Jesus? Não pecar mais, não cometer erros, obedecer, se santificar, congregar numa igreja, obedecer os ensinamentos, os mandamentos, os preceitos, as ordenanças da Bíblia. Está aqui o manual sagrado, é de graça, é acessível a todos. Então, meus irmãos, chegará a época que a Bíblia será escassa. O fim dos tempos está próximo. Jesus está voltando. Eu não quero assustar os irmãos, mas olha só o que está acontecendo no nosso planeta. Tremores, a fome que assola todo mundo, pai matando filho, irmão se voltando contra irmão. É só ver as tragédias que estão acontecendo, meus irmãos. E a maioria, se não for todos os casos, as pessoas dão brechas para Satanás, os demônios entrarem. Porque qual é a missão de Satanás aqui nessa terra? Roubar, matar e destruir. Satanás destrói famílias, ceifa pessoas. Jesus Cristo, Ele dá a vida, Satanás tira. Por isso que eu falo, estar debaixo de uma obediência de Jesus Cristo te torna vivo, ainda mais se você tiver um propósito aqui na terra, que isso
é um mistério para cada um de nós. Para cada um de nós o Senhor tem um mistério. Eu tenho um mistério, o Senhor tem um mistério comigo, o Senhor tem um mistério com você. Então nós devemos refletir e meditar sobre a palavra, sobre o que está acontecendo. Quantas e quantas pessoas no YouTube, nas igrejas, nas praças, anunciando o nome de Jesus Cristo. E os bares, os locais, tudo cheio. Ali é a habitação dos demônios. Eu não posso fugir do que é contra a lei de Deus. Não adianta, meus irmãos e minhas irmãs. Nós devemos entregar nossas vidas a Jesus Cristo, nos rendermos ao pé da cruz. Então essa mensagem, antes de meditar na palavra, é uma mensagem de reflexão. Ter uma vida em paz, uma vida em Jesus Cristo. Porque quando nós estamos em Jesus Cristo, Ele nos livra, Ele nos abençoa, Ele nos dá o fôlego de vida que vem pelo nosso nariz. É Jesus Cristo. Amém? Então nós devemos, diante de tudo que eu falei, perseverar até o fim. Então o alerta de Jesus Cristo, no versículo 5 e 6, fala sobre o engano de pessoas que virão usando o nome de Jesus Cristo, enganando muitos, meus irmãos. O que mais tem? Vivemos em tempos em que falsas vozes, meus irmãos, e doutrinas tentam desviar o povo de Deus. A doutrina, quem fez foi um homem. Existe a doutrina da Bíblia, o que está escrito na Bíblia. Lógico que nós devemos ter entendimento da palavra do Senhor. Então muitas pessoas vão pregar doutrinas falsas. Existe sim a doutrina do Espírito Santo, a doutrina das Escrituras Sagradas. Precisamos estar firmes, meus irmãos e minhas irmãs, na palavra, para não sermos enganados. A palavra é a verdade contra a mentira de Satanás. Somente a palavra do Senhor nos respalda. Somente a palavra do Senhor contra-ataca os nossos inimigos, que muitas vezes está aqui na nossa mente. Na nossa mente. Então nós devemos usar a palavra como verdade. Às vezes nós somos bombardeados nas nossas mentes por várias mentiras. Morremos por antecipação de algo que pode surgir, que o nome disso é ansiedade. A ansiedade, meus irmãos, ela é demoníaca, ela é satânica, ela veio para matar. Muitas pessoas se suicidam por conta da ansiedade, da preocupação, da aflição. Isso vira combustão na cabeça do ser humano, não tem nenhum ser humano. Por isso que nós devemos nos debruçarmos em oração, somente oração, jejum, oração, vigilância. Jejum, oração, vigilância. E o primeiro de tudo, vigilância. A palavra de Deus é que nos mantém vivos. O que me faz levar hoje o Evangelho vivo de Jesus Cristo. Então, no versículo 7 e 8 fala dos sinais e conflitos e tribulações, guerras, rumores de guerras, terremotos e fomes. Eu não vou citar, mas está havendo guerras, rumores de guerras, é o que? Guerras iminentes, próximas a acontecer. Então, Jesus deixa bem claro, são apenas o princípio das dores, o início, o sinal, são sinais do fim dos tempos. Então nós não devemos nos assustar, mas se nos preparar. Isso que eu estou fazendo todos os dias aqui, é nos preparando, perseverando. Quantas e quantas pessoas que me assistem, que não conhecem pessoas, ou você mesmo está vivendo um momento de financeiramente ruim, dependendo de um prato de comida, de alguém, ter misericórdia. É fome, a fome tem pressa. Agora, não me diga que isso não é princípio das dores, é o sinal do fim.
Depender da nossa cesta básica, do prato de comida. Se não for as misericórdias do Senhor, nós teríamos morrido de fome, não sei quem que está passando dificuldade. O Senhor levanta pessoas, toca em corações, mas o Senhor não deixa o justo passar necessidade. Então, teve ali o Senhor, a palavra do Senhor, no versículo 9 e 11, fala da perseguição aos discípulos. Quanto de nós somos perseguidos por levar a palavra de Cristo, anunciar o Evangelho? Por exemplo, essa palavra que eu estou levando é só para aqueles que creem. E vocês, os inscritos desse canal, eu creio que vocês estão inscritos e creem naquilo que o Senhor diz nas Escrituras e que eu transmito através do Espírito Santo. A perseguição, nós seríamos perseguidos por levar a palavra de Jesus Cristo, chamados de mentirosos, falsos profetas, mas aqueles que realmente levam a palavra do Senhor, que falavam que seriam entregues a tribunais, açoitados, e testemunhariam diante de reis e governadores, usados como marionetes. Mas persevere o Espírito Santo de Deus, que coloca palavras certas em nossas bocas, e nós responderemos com intrepidez, com a palavra do Senhor, em qualquer fase da nossa vida. Por isso que nós não devemos andar desatentos por aí, distraídos. Devemos andar em espírito, em santidade, em constante oração. Não é estar em espírito de forma paranoica, mas estar em espírito de uma forma mansa, uma forma calma, porque é o Espírito Santo que nos abastece de poder, de mansidão, de sabedoria. Então a fidelidade de Cristo sempre gera oposição, meus irmãos e minhas irmãs, mas também gera oportunidade de testemunho. Amém? E a outra parte é no versículo 12, falar de divisão dentro das famílias. É o que mais tem assolado, destruído, o que mais tem ocorrido. O Evangelho, meus irmãos e minhas irmãs, traz salvação, mas também causa separações, quando um aceita Jesus e outros rejeitam. É fato que dentro de um lar familiar tem alguém que crê em Jesus Cristo, que tem fé, que obedece a Jesus Cristo. Nós não podemos julgar ninguém, meus irmãos. O que eu faço aqui é levar a palavra do Senhor, não aponto para ninguém. Eu prego a verdade, o que está nas Escrituras. Jamais eu vou apontar o dedo para alguém. Jamais, porque eu já tive no pecado. E muitos apontaram o dedo para mim. E isso é horrível. Porque, queira ou não, quem está no pecado é ser humano também. Devemos amar os nossos inimigos, isso é bíblico. O primeiro mandamento é o amor. Então não faça aquilo que você não gostaria que fizesse com você. Devemos ser racionais, levar a palavra sem força e violência. Eu venho aqui anunciar o Evangelho. Não é porque eu esteja apressando a você que me assiste, ou aceitar ou seguir Jesus Cristo, carregar sua cruz e seguir, abandonar ao mundo o pecado e seguir Jesus Cristo. Quem te convence é o Espírito Santo, não sou eu. Não sou eu. Amém? Então, a escolha por Cristo deve estar acima de qualquer laço humano. Nós não devemos amar os nossos filhos, os nossos pais, acima do que Jesus Cristo, acima de Jesus. Nós devemos amar primeiro Jesus Cristo. Não inverter a ordem. E no versículo 13 fala a perseverança até o fim. Persevere até o fim. Aquele que, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. É o último versículo.
Perseverar, meus irmãos, é a prova de fé genuína. Não é apenas começar bem, mas permanecer firme até o final. Então, meus irmãos, nós não devemos deixar se enganar pelas falsas promessas deste mundo. Confiar no Espírito Santo em meio às pressões e perseguições. Nós devemos confiar, manter os olhos em Cristo e perseverar na fé, custe o que custar. Aconteça o que acontecer, meus irmãos, nós devemos orar. Estamos na provisão, estamos na escassez, estamos orando. As portas estão se abrindo, não se acomode. Muito pelo contrário, eu fiz muitas vezes isso, meus irmãos. Vinha uma bênção, tá tranquilo. Quando vier a bênção, ore para o Senhor arrebentar mais ainda as trancas de ferro, os portões de bronze e abrir portas. Quanto mais portas o Senhor abrir, mais você tem que descer em oração, mais nós devemos descer em oração. É um erro, eu repito, é um erro de nós recebermos uma bênção financeira, uma bênção de cura, uma bênção que você tanto está pedindo e relaxar. Aí que nós devemos mais descer em oração, para que nós não venhamos deixar a traça, o devorador, o destruidor, aquela inveja, aquela pessoa, seres espirituais tomem a tua bênção. Aí que nós devemos descer em oração. Amém, povo de Deus? Farei uma oração breve, passei um pouco dos minutos, para que o Senhor venha abençoar a tua vida, para que o Senhor venha te ensinar a orar, né? A orar por cura, por libertação, por algo que você tem dentro do seu coração, mas precisa de um toque especial de Jesus Cristo. Seu amado Pai, estamos aqui diante da Tua Palavra, da meditação da Tua Palavra, Pai. Senhor, nós entendemos que nessa palavra, Pai, o Senhor está nos advertindo, nos alertando, como forma de nos antecipar, meu Deus, através dos sinais divinos que estão acontecendo. O Senhor fazendo isso, Pai, o Senhor está nos amando, meu Deus, porque o Senhor nos ensina a perseverar, a levar a Tua palavra para aqueles que creem que o Senhor é vivo dentro dos nossos corações. Então, Senhor, aqui nós te pedimos e clamamos, Pai, humildemente, meu Deus, nos ajuda, meu Pai, a fazer uma oração assertiva, a vencer, meu Pai, as batalhas, os problemas de cada dia, Pai, nos apresentando a solução necessária, meu Deus, para que a gente continue, Jesus Cristo, perseverando até o fim. E assim, Pai, eu declaro, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Amém. Amém, povo de Deus. Essa foi mais uma palavra de Jesus Cristo para a sua vida. Espero que todos fiquem e permaneçam na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.